E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e tá chegando a hora. Esse vídeo aqui é pros fãs, mentira, é pra quem também tem uma curiosidadezinha, porque tá chegando a hora do lançamento do filme de É Assim Que Acaba. Um dos livros mais populares dos últimos, sei lá, 10 anos, não sei, gente, realmente um grande fenômeno de vendas que fez a carreira da Colleen Hoover dar um salto gigantesco e que é um dos livros que explodiu por conta da pandemia daquela época e obviamente por conta do BookTok também, mas eu li É Assim Que Acaba antes dele sair no Brasil, né, porque ele foi lançado, se eu não me engano, em 2016. Eu ouvi o audiobook na época e assim que ele saiu aqui no Brasil, que eu acho que foi em 2017, que o pessoal da Galera Record trouxe, eu fiz uma publicidade desse livro. Tem vídeo falando sobre É Assim Que Acaba de muitos anos atrás. Eu não recomendo que assistam, porque eu era bem mais feia, embora agora eu esteja mais velho, né, sem cabelo, com menos cabelo, com mais barba branca. Inclusive eu preciso diminuir minha barba. Mas eu já falei muitas vezes desse livro aqui no canal, tem inclusive um vlog depois que eu fiz uma releitura no ano passado. E não é que eu seja um grande defensor, tá? Mas eu gosto. E aí, eu resolvi aqui nesse vídeo trazer um pouco de tudo, assim, de todas as informações antes da gente assistir o filme. Então, trazer um pouco ali do histórico, trazer um pouco do que teve de polêmica, do que a gente pode esperar. Inclusive, tem uma teoria aí de um barraco que eu não tô vendo ninguém falar sobre, mas eu recebi um sussurro aqui de uma seguidora lá no Twitter, e eu vou dizer quem que é daqui a pouco, de um negócio que eu fiquei bem curioso e quero falar. Será que teve briga dentro da produção de É Assim Que Acaba? Já já a gente vai chegar lá. Vai ser o último tópico desse vídeo, então você vai ter que aguardar. Antes disso, por favor, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, não deixe de apoiar o Livraria em Casa, por favor. Se você quiser ser membro do Clube do Livro FN, que eu faço parte, mas um monte de outras pessoas muito legais, o link tá sempre aqui na descrição. Por favor, usa o meu link, tá? Pra assinar. E é isso, vamos lá. Bom, relembrando muito rapidamente aqui a sinopse do livro, né, e que vai ser a sinopse do filme também, a gente vai acompanhar a vida da Lily. A Lily é uma menina que no livro tem por volta dos seus 20 e poucos anos, daqui a pouco a gente vai tocar rapidamente nesse assunto aí da polêmica da Blake fazendo o personagem dela e tal. Mas a Lily tem seus 20 e poucos anos de idade, ela tem algum passado ali com a família dela meio estranho, a gente vai entendendo um pouco melhor depois o que aconteceu. Ela conhece o Ryle, que é um cara, um neurocirurgião, um cara mais velho, já com muito dinheiro. Ela acaba conhecendo ele, ela acaba conhecendo a irmã dele, ela se apega muito à família dele e eles acabam tendo um romance. Só que, depois de um determinado momento, um cara do passado dela reaparece, que é o Atlas, que é um cara que ela conheceu quando ela morava com a família ainda. Ele morava, tipo, escondido numa casa abandonada, próxima da dela. Ele era, tipo, meio que um morador de rua, só que ele invadiu essa casa e morava lá. E ela começou a ajudar ele ali, né, na adolescência e tal. Eles acabaram se envolvendo, eles tiveram um relacionamento, mas aquilo não foi pra frente. E aí a gente vai entender o que aconteceu nesse relacionamento, o que vai acontecer quando esse cara reaparecer aí na história toda, já que vai virar quase que um triângulo amoroso. Só que o objetivo desse livro aqui, que inclusive tá no trailer, então não é um spoiler, é que é um livro que fala sobre um relacionamento abusivo. O Ryle, que é esse neurocirurgião rico, em um determinado momento, o relacionamento maravilhoso deles vai começar a desmoronar e ele vai começar a mostrar um lado dele que ela não conheceu antes, que é de um cara muito tóxico. Dito isso, quem está atuando aí no filme, como provavelmente todo mundo já sabe, a Blake Lively, que faz a Lily, conhecida aí mundialmente pelo seu papel em Gossip Girl, o Justin Baldoni, que faz o papel do Ryle, e ele ficou conhecido por Jane the Virgin, ou Jane a Virgem, e o Brandon Sklenar, que é mais conhecido pelo papel na série 1923, ou 1923. O roteiro do livro foi adaptado para o filme pela Christy Hall. A Blake Lively e a Colleen Hoover são produtoras executivas do filme, e o Justin Baldoni, além de fazer o papel do Ryle, ele também é diretor do filme. Sempre bom dar uma explicada nessa coisa do produtor executivo, só assim, rapidamente. O produtor executivo, gente, ele é um cargo que pode ser muita coisa diferente. Ele pode ser o cara que é dono da produtora, ele pode ser o cara que vai levantar o dinheiro, ele pode ser um talento que você coloca ali pra ele dar tipo uma supervisão. Por exemplo, a Colleen Hoover, ela provavelmente é produtora executiva porque, como ela é autora do livro, o livro bombou muito, eles colocam ela ali pra ela meio que servir de consultora, né, pelo processo de roteiro, de pré-produção, de produção, de edição, etc. Então ela provavelmente trabalhou sempre muito perto do Justin, diretor do filme. A Blake Lively, talvez ela tenha se envolvido realmente numa parte mais produção mesmo. Mas o cargo de produtor executivo, muitas vezes, ele é mais por um crédito, pra ter um crédito e pra ter um pagamento diferenciado, né, nos créditos do filme, mas as funções variam muito. O filme tem 2 horas e 10 minutos, foi engraçado porque quando saiu os horários pra galera começar a comprar na pré-venda, tava dizendo 1 hora e 20, e aí ficou todo mundo tipo assim, quê? 1 hora e 20? Mas não, tava errado, 2 horas e 10. E é produzido pela Sony Pictures e pela Wayfarer Studios. A Wayfarer Studios é do Justin Baldoni. O orçamento aí que eu vi pela internet não tá público, tá? Levantaram, parece que o orçamento do filme é de 50 milhões de dólares, o que não coloca
ele como um filme independente, porque normalmente filmes independentes eles custam por volta de 10 a 15 milhões de dólares, mas ele também não é um mega blockbuster, até porque não tem essa exigência, né? A história não exige uma complexidade de produção muito grande, provavelmente grande parte do custo desse budget foi pra pagar os atores. Pra quem não sabe, o Justin, ele leu o livro em 2016, ele recebeu o livro de presente do agente literário dele também, porque ele tava escrevendo um livro na época, e aí esse agente era agente da Colleen Hoover, né? Ele já tinha sido agente da Colleen Hoover no passado, ele mandou esse livro pro Justin e falou, cara, eu acho que esse livro aqui tem um potencial muito legal de você fazer alguma produção audiovisual. O Justin, ele é ator, né? E ele já vinha tentando entrar mais no mundo da produção, da direção e tal, e ele tava querendo achar algum título, algum livro que tivesse um apelo legal pra ele transformar em filme. Mas lembrando que em 2016 era ali no lançamento do livro. O livro não teve um grande boom, uma explosão gigantesca. A Colleen Hoover, ela já tava conhecida, ela já tinha um renome, eu já conhecia ela bem, já tinha lido um livro dela antes de ler É Assim Que Acaba? Um livro? Ou mais até. Eu já tinha lido antes de ler É Assim Que Acaba, mas ali naquele momento ela era uma autora de médio porte, mais ou menos. Imediatamente, assim que ele leu o livro, ele começou a trocar e-mails com a Colleen Hoover. Ele procurou ela, começou a trocar, a falar com ela sobre e tal, não sei o quê, e levantar essa possibilidade de um dia o livro virar filme, saber se já tinha sido vendido os direitos ou não e tal. Lembrando, gente, a Colleen Hoover, a carreira dela como autora, ela teve, assim, ela realmente começou do zero, ela começou como uma autora independente, e ali no começo ainda, ela não tinha essa coisa de lancei um livro, os direitos já estão vendidos e tudo, né, esse desespero que hoje em dia os autores mais populares passam. Ela tava ainda meio que negociando as coisas conforme elas iam acontecendo. E aí quando ele realmente decidiu comprar os direitos foi em 2019, ele comprou os direitos. Quando ele tava trocando ali alguns e-mails com ela, ela mandou um e-mail pra ele do tipo assim, eu acho que você deveria fazer o papel do Ryle, além de dirigir o filme também. E aí ele começou a pensar nessa possibilidade, começou a amadurecer isso tudo e achou que ele realmente conseguiria acrescentar alguma coisa para que os fãs do livro tivessem uma visão desse Ryle, inclusive com uma pegada que ele achava que ele podia dar, que não era necessariamente a que estava no livro. Ele levanta esse ponto. Isso foi em 2019, e aí 2020 teve a pandemia, o livro explodiu loucamente, 2020, 2021, etc. Até que só em 2023 a gente teve a revelação de quem seriam os atores que fariam os personagens, e aí a primeira grande polêmica do filme acontece por conta dessas idades, né? A Lily, por exemplo, no livro, ela tem 23 anos, e a Blake Lively tem 36, são 13 anos de diferença. O Justin Baldoni, por exemplo, tem 10 anos a mais do que o Ryle original do livro tem. E aí, obviamente, a recepção foi muito ruim, o Twitter, a galera começou a cair em cima e tal, aquela coisa toda, mas a Colleen Hoover tem um argumento que é muito válido e que faz muito sentido, né? Ela diz que quando ela escreveu o livro, ela teve essa demanda da editora de você precisa escrever um livro jovem, e aí ela meio que teve que adaptar essa história ali pra esse público, pra essa pessoa com uma idade de 20 e pouquinhos anos, ali nesse momento da vida universitária, etc. E também ela chegou à conclusão que o Ryle jamais poderia ser um neurocirurgião rico se ele tivesse seus 30 e poucos anos. Isso é o tipo de carreira na medicina que você não chega tão jovem assim. Então quando ela foi produzir o filme, na verdade quando o próprio Justin começou a ler o livro e começou a pensar nessa produção, ele diz que ele já veio com um pensamento de precisamos mudar a idade dos personagens, e a Colleen Hoover também embarcou nessa na mesma hora porque ela falou, eu errei na hora de escrever o livro, então vamos consertar pro filme. Além disso, tem o fato também de que eles acham que a idade dela sendo um pouco maior deixa o filme mais universal, deixa a história mais universal, para que mais mulheres, né, se vejam naquela história. Se fosse uma atriz tão jovem assim, talvez mulheres mais velhas não se identificassem com o filme. Além disso, tem esse outro ponto, né? A Blake, ela é uma mulher de 36 anos, mas ela ainda imprime, e eu acho que a galera também não tem essa percepção de que ela já tá quase na casa dos 40, sabe? Eu acho que a galera tem uma percepção de que ela tem por volta dos 30, eu acho que a gente que é geração Gossip Girl, a gente acaba ficando com a Serena na nossa cabeça e a gente não vê a Blake como uma mulher tão mais velha assim. Depois disso, teve a polêmica dos figurinos, né? Quando as primeiras fotos começaram a vazar na imprensa aí no ano passado, eu lembro que eu fiz um tweet que bombou, foram tipo 5 milhões de visualizações. O meu tweet comentando das roupas. Realmente as roupas estavam muito, muito bizarras, estavam tudo muito exagerado. E aí veio uma discussão, que obviamente o Twitter e o TikTok fundaram essa discussão, que nunca foi uma discussão real, nem no livro, nem em qualquer lugar, de que como a personagem, a Lily, ela tava passando por um relacionamento abusivo, então ela tava vestida horrorosa daquele jeito porque ela não tinha forças pra se cuidar, pra se arrumar, etc, etc. E assim, isso nunca esteve no livro. A Colleen Hoover, inclusive, ela diz que ela nem se meteu no figurino do filme, que ela diz que, tipo, isso não é nem relevante pra história que ela quer contar. Então,
Não, foi só, eu acho que foram algumas fotos. Inclusive ela fala que muitas fotos que saíram dos looks eram looks que não estavam completamente montados ainda e que no cinema as coisas mudam. E realmente, pra quem viu os 2 últimos trailers, não tem nenhum look assim, meu Deus, essa mana tá precisando de ajuda, sei lá, pisca o olho 3 vezes. Uma outra tretinha que aconteceu foi a mudança da data de lançamento do filme. E aí essa daqui tem umas teorias muito interessantes que a gente pode começar a refletir sobre. O filme era pra ter saído em 9 de fevereiro, mas ele foi postergado pra 21 de junho. E a explicação que foi dada foi por conta da greve dos roteiristas e dos atores que aconteceu ali no final do ano passado, começo desse ano e tal, lá nos Estados Unidos, e que impactou na produção audiovisual dos Estados Unidos, que acaba impactando meio que o que o mundo, ou que grande parte do mundo consome. Mas eu li umas teorias que eu achei realmente bem possíveis de que quando as coisas começaram a andar pra frente na produção e tal, começaram a sair as fotos, etc., a galera começou a ficar muito vocalmente contra o filme, porque muita gente é contra o livro. E aí começou a se levantar, não acredito que a Blake Lively tá se envolvendo num livro que romantiza relacionamento abusivo, não acredito que o Justin vai se envolver nesse filme, com essa questão toda. E isso começou a pegar muito pesado, principalmente ali no final do ano passado e no começo desse ano. E aí, parece que o filme passou por alguma modificação. E talvez faça sentido, porque pra você fazer uma modificação no filme, talvez na edição ou no corte, alguma coisa, você vai precisar da sua equipe de roteirista junto, você vai precisar dessa galera trabalhando. E como eles estavam em greve, eles não poderiam trabalhar pra fazer esses ajustes, sabe? Então, talvez faça sentido que esse adiamento tenha sido por conta de alguma mudança que eles fizeram no filme. A mudança, eu acho que assim, o ponto mais polêmico do livro é meio que o final. Eu vou tentar falar sobre isso em algum momento ali no final, e aí eu aviso quem não tiver lido o livro, pra gente, porque eu quero falar sobre minhas expectativas, e eu quero falar um pouco sobre o que eu acho que vai acontecer, se o final do filme vai ser exatamente igual ao final do livro, essa polêmica que gera aí em torno desse livro, né, dessa história. A gente sabe também que vai ter uma atriz que vai fazer o papel da Lily quando ela é jovem, quando ela conhece o Atlas, né, quando ela é adolescente. Quem faz esse papel é a Isabella Ferrer, que é uma menina que parece que ela foi descoberta pelo TikTok. Eles fizeram meio que uma audição, um casting ali, catando jovens no TikTok e tentaram achar alguma menina que tivesse uma semelhança com a Blake Lively, e realmente ela é bem parecida. Já o menino que escolheram pra fazer o Atlas jovem não tem nada a ver com o ator, com o Brandon, então assim, achei meio estranho. E o Justin, o Justin, diretor e ator, ele diz que a escolha dessa menina e o que ele quis fazer com a personagem da Lily mais jovem vai fazer sentido, ou vai ter alguma conexão de por que a Blake foi escolhida, de por que a personagem foi envelhecida. Diz ele que vai fazer sentido, mais sentido dentro do filme. E vai ter essa conexão com a Isabella, com a Lily do passado. Isabella. O Justin diz que a performance da Blake é a melhor performance da carreira dela. Ela nunca atuou tão bem. Mas eu fiquei pensativo porque, assim, eu amo a Blake, tá? Mas eu não consigo pensar na Blake como uma super atriz, uma coisa assim, meu Deus, Oscar. Não consigo. Então, eu também não crio tanta expectativa assim, porque não acho ela uma má atriz, tá? Não tô falando isso. Eu acho ela uma boa atriz. Mas não uma atriz espetacular. Talvez agora a gente vai achar ela espetacular. Tomara. A Colleen tinha dado algumas entrevistas, postado algumas coisas ali durante as gravações, e ela falou que tava ficando incrível, que ela tava muito animada, que ela não via a hora que a gente visse, que tava perfeito, que a gente ia amar. E a crítica que teve acesso ao filme antecipado foi majoritariamente positiva, tá? A crítica especializada. Inclusive, eles também chamaram o público, algumas pessoas, fãs, etc., pra assistirem o filme com antecedência e pegar um pouco as opiniões, e todo mundo ficou muito emocionado. Disseram, inclusive, que as atuações estão muito boas de verdade. E aí, antes da gente entrar nas minhas expectativas, a polêmica que surgiu aqui, que foi dada pra mim no Twitter, e eu vou dizer por quem, que eu dou os créditos. Quem me deu foi a @TristyJager. Não dá nem pra gente mandar, os arroba de vocês são muito complicados, gente. Vamos escolher nome brasileiro, o nome de vocês de verdade. Muito difícil. Ela levantou um ponto muito interessante, que talvez ela tenha visto em algum lugar, mas o tweet dela não bombou, que ela fala o seguinte, ela fala assim: todo o elenco de É Assim Que Acaba não segue mais o Justin Baldoni, diretor do filme e ator que interpreta o Ryle. Ele não apareceu em nenhum vídeo de divulgação em conjunto, não posta mais nada do filme, não é marcado, e a Colleen Hoover deixou de seguir ele também. Ele e a Colleen Hoover eram besties, e no começo apareciam muito juntos, e a amizade deles é desde 2016. E aí
aí, eu fiquei pensativo sobre isso. Eu realmente fiquei pensativo sobre isso. E aí eu fui catar, entrei no Instagram e realmente, ele segue a Colleen Hoover, ele segue a Blake não segue ele, a Colleen Hoover não segue ele. E é engraçado porque ele já teve um post no feed, há não muito tempo atrás desse ano, um post em collab com a Colleen Hoover. Então, acho muito estranho que ela não tivesse seguido ele num primeiro momento. Eu até fiquei pensando assim, será que a Colleen Hoover não se envolve muito, não segue as pessoas? Mas a Colleen segue a Blake. Então por que ela seguiria a Blake e não seguiria o Justin? Se são os atores principais do filme, maior filme da carreira dela. Tipo, esse filme tem um potencial de ser muito grande. Eu achei muito estranho. E realmente, o Justin conhece a Colleen desde 2016, né? Eles trocavam esses e-mails que eu falei desde 2016. E realmente, assim, tem um vídeo deles juntos, ele e a Colleen Hoover, em 9 de julho. Então, ou seja, tem mais ou menos aí um mês, por volta de um mês antes do lançamento, eles fizeram esse vídeo que tá em collab no perfil dos dois. Então, ou aconteceu alguma coisa nesses últimos dias e semanas, ou já tinha acontecido alguma coisa e eles estavam ali só interpretando um papel, porque tem que divulgar o filme e dane-se a nossa treta interna. Eu não sei se eu falei, se eu esqueci de falar, o filme mudou pra 21 de junho e depois o filme mudou pra 9 de agosto. Então, tiveram duas postergações, mas essa segunda postergação não foi explicada, não houve uma justificativa. Mudamos a data do filme pra 9 de agosto e não teve uma justificativa. Será que tem a ver com essa treta nos bastidores, interna? Não sei. Mas eu fiquei bem pensativo e curioso sobre esse unfollow da Colleen Hoover no Justin, que não é só ator, mas é diretor do filme. E é muito importante dizer, relembrar isso, pra quem não sabe, não acompanha o mercado audiovisual, o diretor de um filme, ele é meio que o dono do filme. A visão do filme é a visão do diretor. Então, a própria Colleen Hoover, ela é uma produtora executiva, ela tá ali dando opinião, mas a palavra final provavelmente era dele. Até porque ele comprou os direitos desse livro muito antes dele explodir. Ele comprou em 2019, 2020 o livro explodiu. Então, tipo, foi uma mina de ouro na mão dele. Imagina isso, ele deve ter comprado pagando um valor super baixo, inclusive. Agora, o que vem por aí? O que eu tô de expectativa, gente? Vamos lá. Acho que assim, os trailers me mostraram um filme que eu fiquei muito interessado em assistir. Eu tava muito preocupado, principalmente quando saíram esses looks, essas roupas, etc. Mas aí, vendo os trailers, e obviamente, né, o trailer é feito pra te causar um impacto, entra uma música, uma coisa bem teatral e tal, né, que te deixa naquele clímax, naquela coisa toda. E eu fiquei realmente muito impactado pelos dois trailers, né? O trailer que saiu agora há 2 semanas atrás e o trailer que saiu, se eu não me engano, 2 meses atrás. Realmente achei as atuações muito boas, achei as caracterizações muito boas e eu achei que me parece estar bem fiel. Ou pelo menos alguns pontos estão bem acontecendo ali, né? Tipo, aparentemente eles se conhecem no terraço do prédio, né? Igual realmente acontece no livro. Tem algumas cenas que eu me lembro bem do livro, né? Tipo, ela acordando e ele falando que ela bateu com a cabeça. A irmã dele que trabalha com ela na floricultura. Então, assim, eu acho que muita coisa estrutural tá ali. É óbvio que vai ter diferença, sempre tem. Gente, vão com essa cabeça, tá? Não entre nessa expectativa de que vai ser igual, porque nunca é. Assim, nunca é. Mas, às vezes, as mudanças são pro bem. Às vezes, as mudanças realmente melhoram o livro. Eu sempre dou o exemplo de A Garota no Trem, que eu gosto mais do filme do que do livro, embora eu goste muito do livro. Tipo, Me Chame Pelo Seu Nome, o filme eu adoro. Até acho que talvez mais do que o livro, embora eu ame o livro também. Então, de vez em quando, uma vez na década, eles acertam numa adaptação e deixam ela melhor até do que o próprio livro. Eu só achei que os trailers exploram muito pouco o Atlas, né? Tipo, vendo assim, eu senti que os trailers, eles não mostram tanto da atuação do Atlas e mostram mais do Ryle. Lógico que o Ryle é o cara que faz o plot do livro acontecer. Quando a gente fala do relacionamento tóxico, que é o tema principal desse livro, ele é totalmente praticado pelo Ryle. Então, é natural, eu acho que a gente veja mais o Ryle nesse primeiro momento. E é interessante também que eles colocaram o Ryle como um cara muito padrão, bem galanzão, sarado, bonitão. E o cara que faz o Atlas, ele tem mais uma cara de nerd. E eu achei isso muito legal também. Me lembrou um pouco a adaptação de Amores Verdadeiros, que eu não gosto tanto, não acho ruim, mas não gosto tanto. A adaptação de Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid, que eles colocaram também um cara mais padrão, mais surfista sarado, que é exatamente igual ao do livro, e um cara mais nerd, que é o Sam, que também tem a mesma conexão com o livro. Então, eu acho que aqui também mostra um pouco de coerência com a história que a gente leu. E, inclusive, falando de padrão, né, ela no final do trailer, desse último trailer, ela fala uma frase que é muito emblemática pra história como um todo, né, do É Assim Que Acaba, e que também é uma grande frase da minha comunidade gay, que diz o seguinte: nós quebramos
quebramos o padrão ou o padrão nos quebra. E realmente, gente, a gente sabe que é uma verdade. Precisamos lutar contra os padrões, dizendo eu, indo horrores pra academia e fazendo procedimento na cara. Eu não tenho nenhuma expectativa ruim relacionada ao filme com base no que eu vi nos trailers, com base no que eu espero, mas tem um ponto que eu preciso comentar aqui agora, que vai ser importante a gente falar só com quem leu o livro, ou com quem não se importa com spoiler. Porque eu quero falar sobre esse final do livro, e se esse final do livro vai estar exatamente igual no filme. Porque é aí que mora a grande briga, a grande confusão, que gerou toda essa treta, inclusive da galera falando publicamente sobre isso, de eu não acredito que a Blake, que essa galera tá envolvida nesse filme, que é sobre um livro que romantiza relacionamento abusivo, etc. Eu acho que tem uns pontos pra gente conversar rapidamente sobre como que isso vai ser traduzido pro filme, se vai ser fiel ou se não vai ser. Mas, de novo, só pra quem já leu ou pra quem não se importa com spoiler, então, se você não quiser spoiler do livro, um beijo, muito obrigado por ter assistido até aqui, me siga nas redes sociais, tá? Tô te dando bastante tempo pra você ir fechando o vídeo, mas daqui a pouco, quando você terminar de ler ou ver o filme, você volta aqui pra você ver essa parte do vídeo. Mas vamos lá, agora então falando pra quem leu e pra quem não se importa com spoiler. Tô avisando bastante pra dar tempo de sair. Bom, vamos lá. A polêmica toda gira em torno de a Lily, ela, primeiro, não denuncia o Ryle quando ela, né, depois que ela sofre diversas agressões e ela vai, finalmente, a ficha dela vai caindo e ela vai entendendo o que tá acontecendo com ela, e o Atlas é muito responsável por dar suporte pra ela nesse momento, fazer com que ela passe por essa situação. Quando ela efetivamente se separa dele e tal, e ela tá grávida e ela tem o bebê e tal, ela não denuncia ele pra polícia, né? Não existe nenhuma consequência legal aos atos do Ryle de, né, agressão efetiva. E além disso, uma outra coisa que as pessoas comentam também é o fato de que ela deixa com que o Ryle tenha acesso à filha deles, mesmo ele tendo esse histórico de agressão. Verdadeiramente, assim, eu acho que não é meu local de falar sobre agressão, sobre abuso em relação a uma mulher. Eu, obviamente, não faço ideia de todas as nuances, de todas as variáveis. A única coisa que eu sinto que eu gostaria de falar é que eu acho que... Eu entendo quem acha tudo isso e acho que todo mundo tem direito a ter essa opinião. A minha questão só é quando fala romantização do relacionamento tóxico ou do relacionamento abusivo. Porque na minha cabeça, a romantização seria se, apesar de todas as coisas, a gente tivesse aquela justificativa do putz, mas ele teve uma infância assim, 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 mas ele tem um problema assim, 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 por isso que ele é assim, mas ele mudou e ele teve a redenção e agora eles vão viver felizes para sempre, juntos, etc e tal. Que é o que a gente vê em um monte desses livros que eu falo aqui no canal. After, Corrupt, por aí vai. Nesse caso, ela... Efetivamente, eu acho que como deve ser muito comum entre as vítimas disso, principalmente sabendo que a maior parte dos abusos acontecem dentro de casa, né? Eu acho que ela demora a cair a ficha e ao mesmo tempo ela demora a aceitar que ela tá passando por aquilo. Mas quando ela entende o que tá acontecendo, quando ela decide se separar, ela separa. Então eu acho que a mensagem pode até ser uma mensagem de putz, ela não denunciou, putz, ela não fez isso e aquilo, mas ela se tirou da situação e essa é a grande mensagem do livro. Saiba reconhecer os sinais e saia dessa situação o mais rápido possível. Se mantenha segura, de preferência com a ajuda de uma rede de apoio. Inclusive, a própria cunhada dela se torna rede de apoio, né? A própria irmã do Ryle é uma grande rede de apoio pra ela. Eu acho que essa é a mensagem que a Colleen Hoover quis passar. Talvez ela tenha sido 100% bem sucedida nessa mensagem, não, mas eu acho que veio daí. A intenção vem daí. Agora, sobre os outros pontos, eu acho que cabe cada um ter a sua própria análise, a sua própria reflexão. O que eu fico me questionando aqui é se o filme vai ser totalmente fiel ao livro nesse aspecto. Então a gente não vai ver o Ryle, por exemplo, sendo preso. A gente vai ver o Ryle convivendo com a criança, porque a gente lembra, relembrando aqui, a última cena do livro, de Assim que Acaba, é a criança ela já tá ali no carrinho e tal com a Lily, e ela tá com o Ryle, e ela, tipo, acho que ela deixa a filha dela, ou ela busca a filha, não sei. Ela se despede do Ryle, vai andando, e aí ela acaba encontrando o Atlas, né? E aí é assim que acaba o livro, que é quando ela reencontra o Atlas e fica aquela coisa, aquele final em aberto ali do livro, de que efetivamente talvez eles vão ter uma nova chance. E aí depois teve o livro de Assim que Começa, e realmente a gente continua nesse caminho aí. Então eu não sei, por exemplo, se no filme a gente vai ter essa convivência dela meio que harmoniosa com o Ryle, mesmo após a separação, e se vai ter esse momento de será que ela vai ficar com o Atlas ou não, que é uma coisa meio do livro, ou vai ser mais objetivo de que ela vai ficar sim com o Atlas no final, e vai ter uma coisa felizes para sempre ali. Eu acho que eles vão deixar a porta aberta, porque eu acho que esse filme vai ser um sucesso do cacete, e eu acho que vai ter continuação. Provavelmente eles vão adaptar o É Assim que Começa também, e aí então eu acho que faz todo sentido deixar esse gancho ali, porque eu acho que é um bom gancho que conecta as duas histórias. Mas a minha questão toda é, será que o Ryle vai sofrer as consequências legais
em relação à agressão. Então eu fiquei muito pensativo sobre isso, principalmente sabendo, depois de tendo ouvido essas teorias, de que aparentemente eles fizeram alguma modificação no filme do começo do ano pra cá. Então talvez alguma coisa tenha mudado, alguma coisa tenha sido acrescentada, alguma coisa tenha sido cortada. Não sei, a gente vai descobrir em breve. Mas, gente, de novo, eu estou ansioso, animado. Eu fui convidado pra ir na pré-estreia, então eu vou assistir no dia 7. É lançado, se eu não me engano, no dia 8, numa sessão ali da virada do dia, né? Eu acho, de quinta pra sexta. Eu acho que é quando efetivamente sai o filme aqui no Brasil pra gente assistir. Mas eu vou ter conseguido assistir 24 horas antes. E aí, assim que eu assistir, assim que eu chegar em casa do cinema, eu pretendo gravar um outro vídeo pra sair essa semana, porque é uma semana especial, é assim que acaba. Perdão, haters do livro, do filme. Mas eu acho que, gente, é um grande acontecimento na comunidade literária. É um livro que movimentou muita gente, gostando ou não, amando ou não, odiando a Colleen Hoover ou não, achando um desserviço ou não. Em muito tempo a gente não tinha um livro tão impactante na comunidade e que se torna um filme que tá todo mundo com uma expectativa de ver. Então, estou curioso pra saber qual que é. Bom, me conta aqui embaixo o que, é que vocês ficaram esperando aí, com base no que vocês viram do trailer, com base no que vocês estão sabendo das informações aí que estavam saindo, ou se coisas que eu falei aqui que você não sabia. Me conta aí, me conta se você odeia, se você acha que eles vão mudar o final do livro pro final do filme, se você odeia o livro, me conta aqui embaixo. Por favor, sem ataques, acusações. Eu sou apenas uma pessoa que foi capturada pela Colleen Hoover num momento da minha vida que eu estava sensível. É isso, gente. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.